Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos falar de um tema interessante, como sempre. Estamos na 10ª aula, estamos a crescer cada dia passa. Então vou já pedindo o vosso like. Se não está inscrito no canal, se inscreva. Ativa aí o sininho para receber as notificações assim que eu realizar a publicação de qualquer aula. Deixe nos comentários, dúvida, sugestões de tema que eu possa também gravar. Se calhar possíveis críticas, se o modelo de aula que eu estou utilizando não está a favorecer dentro da expectativa. Também deixe ali as sugestões que agradeceria imenso. Bem, então começando, só para dizer que hoje vamos falar sobre a teoria de propagação das ondas sísmicas. Vamos perceber quais são essas teorias que estão na base da propagação das ondas sísmicas. Algumas considerações sobre as ondas nós já deixamos claro, né, sobre a questão das constantes elásticas, onde estão módulos elásticos. Já falamos sobre a velocidade também, que é um tema interessante que tem ligação direta com as ondas sísmicas, então com a propagação das ondas sísmicas. Hoje simplesmente vamos dar sequência com a teoria de propagação das ondas sísmicas. Então, sem mais perdas de tempo, começar com o conceito de onda, né? O que eu tenho a dizer sobre o conceito de onda? Para já, onda é um fenômeno físico pelo qual ocorre a propagação de energia no tempo e no espaço. Ou seja, quando se fala de uma onda, inicialmente tens que conceber que se trata de uma energia, né? Uma energia que se propaga no tempo e no espaço. O termo propagação é chave para a compreensão do conceito de onda, só que encontrar o sinônimo de propagação não é uma tarefa fácil. Alguns dizem que propagação é movimento, outros dizem que propagação é transferência, né? São termos sinônimos. São sinônimos que nós podemos levar em consideração. Tem alguma similaridade, mas em termos de compatibilidade absoluta é meio complicado, porque nós sabemos que movimento, conforme nós estudamos nos movimentos de partículas, trata-se de mudança de velocidade em função de tempo, mas ao longo de uma dada linha, né? Essa linha pode ser curva ou então pode ser reta. Agora, quando se trata de uma onda, nós estamos a dizer essa mudança de posição não se dá numa única linha ou então numa única direção. Nós, quando estamos a falar de propagação, estamos a dar uma ideia de uma excitação, né, uma perturbação que afeta o meio circundante. Ou seja, a onda, podemos assumir que talvez seja um movimento, mas esse é um movimento que se dá em todas as direções, afetando tudo que está à volta dele, né? Então, do ponto de excitação desta onda. E deixar claro que a onda não transporta matéria, é simplesmente energia, né? É uma energia que se propaga, só que essa energia pode ter alguma influência no movimento das matérias em si, mas a onda em si é uma energia que se propaga e a onda como tal não transporta matéria, né? Não transporta matéria além de energia. As fontes dessas ondas, nós já falamos sobre as fontes sísmicas, mas ondas em termos gerais tem várias fontes. A questão da libertação da energia pode se dar o caso que essa energia esteja acumulada em subsuperfície e é libertada. Então temos aí a ilustração que mostra de forma muito mais evidente o efeito de uma onda, então como é que a onda pode se propagar em termos ideais, né? Dando sequência, vamos falar de tipos de onda. Deixar claro que nós temos duas modalidades, né? Então temos dois tipos de ondas, que são ondas eletromagnéticas e ondas mecânicas. Eletromagnéticas são as ondas que se propagam em meios materiais ou então em meios não materiais. O que nós estamos aqui a tentar levar em consideração? Quando nós temos a onda eletromagnética, nós estamos a dizer que esta onda se propaga em qualquer meio, independentemente se existe matéria ou não.
existe material gasoso, sólido ou líquido. Quer dizer, independentemente da existência desses elementos que eu acabei de fazer referência, as ondas eletromagnéticas vão se propagar, ou seja, independem de um meio material. E exemplo das ondas eletromagnéticas, temos aí as ondas de luz, né, rádio, raio-x, e temos aqui o espectro eletromagnético que mostra as outras ondas também que existem, começando das ondas de maior frequência, como são os raios gamas, para as ondas de menor frequência, como são as ondas de rádio, por exemplo. Este espectro de frequência para a sísmica não tem validade nenhuma, já que a sísmica não trabalha com as ondas eletromagnéticas, mas para a compreensão das ondas que a sísmica utiliza para trabalhar, os seus conceitos, alguns estão intimamente ligados com os conceitos de ondas eletromagnéticas. Para isso é sempre importante ter noções teóricas ricas, no sentido de facilitar sua compreensão nas matérias que você vai precisar. Então temos aí o espectro eletromagnético, mostra como é que a frequência e o comprimento de onda varia de algumas ondas para as outras, né? Se nós observarmos à direita, melhor à esquerda, vamos perceber que temos ondas de frequências altas, né? Percebem aí, temos colocar um espectro de frequência acima para dar só para dar a ilustração. Isso não quer dizer que neste ponto a frequência é exatamente assim, mas só para ilustrar, a frequência é muito alta à esquerda e muito baixa à direita, né? À direita. E se nós observarmos, o comprimento de onda é o inverso da frequência, né? Ou seja, o comprimento de onda é muito alto, o valor dele é muito intenso, nesse caso à direita, e à esquerda o valor diminui, né? Ou seja, quanto maior for a frequência de uma determinada onda, claro, maior é a intensidade dela. Por isso é que os raios gama são ondas perigosas, né? São mais perigosas do que restantes, já que tem um espectro de frequência muito alto, mas quanto maior for a frequência, menor é o comprimento de onda. Tem algo muito curioso na parte central, se vocês puderem visualizar, tem aí tem as ondas de luz, né? Podemos simplesmente falar luz. O que acontece? O olho humano não tem capacidade de observar as ondas, todas as ondas com as suas diferentes frequências. Existem frequências privilegiadas que facilitam, que possibilitam o ser humano observar. Então, num espectro de frequência, as ondas que o olho do ser humano consegue observar são essas que nós temos nessa parte colorida, né? Significa que a restante, tanto a direita como a esquerda, nós não temos possibilidade, ou o olho humano não tem possibilidade de observar. E já as que estão aí na parte colorida, aí sim, o olho humano consegue observar, por isso é que são chamadas de ondas de luz. Nós conseguimos notar algo curioso, né? Se tem alguma cor vermelha à direita, depois começa a ficar amarela e vai ficando a verde e depois azul. Quer dizer, os sinais de trânsito, os chamados semáforos, foram inspirados basicamente num espectro eletromagnético. Porque é muito fácil de perceber, porque percebe-se que nós temos as ondas de maior velocidade à esquerda e as ondas de menor velocidade à direita, né? À direita. Isso implica dizer que a fase de transição do vermelho, que são as mais lentas, para os verdes, temos aí o sinal amarelo, né? Conforme acontece mesmo no trânsito, sinal vermelho, verde e amarelo. Bem, pode-se dar o caso que no dia a dia já o uso não é taxativamente como espectro eletromagnético, mas segundo alguns dados científicos, o semáforo foi inspirado num espectro eletromagnético. Então, para quem se calhar nunca soube, tem aqui uma curiosidade no sentido de perceber mais ou menos como é que esse fenômeno foi desenvolvido. Bem, chegando nas ondas mecânicas, tenho a dizer que as ondas mecânicas são aquelas que se propagam em meios materiais. Estamos a dizer que as ondas mecânicas só se propagam quando se tem um líquido, ou um gás, ou um meio gasoso, ou então um meio sólido.
Atenção que o eletromagnético, ele, independentemente de existir matéria ou não, ele se propaga. Ou seja, no vácuo, por exemplo, né, é um meio que cientificamente diz-se que é um meio quase isolado, que não tem matéria, aí a onda eletromagnética se propaga. Já as ondas mecânicas, quando não tem matéria, quando não tem gás, quando não tem líquido, quando não tem sólido, ele não pode se propagar. Por isso é que são chamadas de ondas mecânicas. No exemplo, temos as ondas de som, as ondas sísmicas, como é o caso que nós aqui vamos tentar aprofundar um bocadinho mais. Então, vamos tentar aqui considerar algumas características das ondas. A princípio, as características das ondas estão divididas em dois domínios, né? Tem no domínio de espaço e tem no domínio do tempo. No domínio do espaço, meus senhores, vamos começar com os conceitos relacionados a crista, vale e amplitude. O que é que nós temos nessa ilustração? Se vocês observarem a nossa onda, né, a onda basicamente tem um movimento de sobe e desce, né, ou então esquerda a direita, dependentemente do plano em que ele estiver a se propagar, ou então do espaço em que ele estiver a se propagar. Então, no caso de nós temos essa ilustração como nossa onda, que a onda faz um movimento de sobe e desce, vamos perceber que a onda vai subindo, vai descendo. Ao descer vai atingir um ponto baixo, né? Baixo, ou pode ser, será com certeza mais baixo de todos os pontos em que ele vai atingir, em direção inclinada, e terá um outro ponto mais acima que ele também vai atingir a maior altura. Então, o ponto mais alto, conforme eu meti a ilustração ponto A, o ponto mais alto que a onda atinge, vamos chamar de crista. Né? Crista, na sísmica, se isso fosse uma secção sísmica, chamaríamos de pique, né? O ponto mais alto, vamos chamar de crista. O ponto mais baixo dessa mesma onda que ela atinge, vamos chamar de vale, ou então trough, né? Se fosse em sísmica, tem essa expressão peak trough, né? O ponto mais alto, o ponto mais baixo. Mas no que diz ao conceito de onda em termos gerais, utilizada na física, falamos de crista e vale. Ok, dando sequência, vamos perceber que tem várias cristas, né? Porque tem um ponto mais alto na primeira ilustração, depois a seguir tem mais um outro ponto mais alto e assim em diante. A distância entre um ponto mais alto e o outro ponto mais alto, se nós tentarmos juntar as partes que constituem esse intervalo, vai fazer uma espécie de circunferência, né? Então, quando temos uma circunferência, quando uma coisa faz uma trajetória comparativa a uma circunferência, nós na física falamos que o corpo deu uma volta completa. Então, nessas condições, quando se trata de ondas sísmicas, ou então de onda em termos gerais, um corpo que faz uma trajetória de uma crista para outra crista, essa distância em ondas nós chamamos de comprimento de onda. Comprimento de onda, ou simplesmente lambda, né? A letra grega que nós utilizamos para simbolizar. Se observarem a distância entre uma vale também a outra vale, com certeza também vai ser um comprimento de onda, porque nós estamos a falar de dois pontos que se encontram na mesma fase. Daqui a pouco vamos falar um bocadinho mais sobre a questão da fase, para tornar mais fácil a compreensão. Então isso implica dizer que a distância entre uma crista e um vale, né? Não estamos a falar crista, nem vale, mas sim, a distância entre uma crista e um vale, se nós tentarmos juntar as partes que constituem isso, vai dar uma espécie de 180 graus, vai dar uma meia circunferência, que não é o caso de lambda, que é o comprimento de onda. Então, nesse caso, vai ser uma espécie de metade de comprimento de onda. Então, isso tem que ficar bem claro, porque são esses parâmetros que depois facilitam a compreensão das ondas em si. O que é amplitude, né? Nós já mostramos na figura acima, essa figura aqui, o que é amplitude. Observem, nós temos uma linha de referência que é uma linha horizontal, né, que praticamente atravessa a onda, né, na parte central. Essa linha é aplicada de forma arbitrária, mas aconselha-se sempre que a linha esteja na parte mais central possível, né? Então, essa linha nós colocamos como linha de referência, né? Como linha de referência. Então, o que acontece? A distância entre a linha de referência, que é considerada a linha zero, até o ponto mais alto da nossa onda, ou até o ponto mais baixo, isso
fica já ao seu critério, mas isso em termos de conceito é igual. O ponto mais, a distância entre a linha de referência e o ponto mais alto da nossa onda, vamos chamar de amplitude, né, conforme aqui a explicação, né? Então, o ponto mais alto, o ponto mais baixo, vamos chamar de amplitude. Ou então, ou melhor, entre linha zero, nessa linha de referência, e o ponto mais alto, vamos chamar de amplitude. Ou pode ser também a linha zero e a distância entre a linha zero e o ponto mais baixo, não? Isso aqui também é relativo. Comprimento de onda também nós já falamos. Agora, o que é fase, né? Fase, podemos considerar que é estágio instantâneo de oscilação da onda, medida angular. O que acontece? Se vocês observarem ali a fórmula que eu coloquei, nós sabemos que as ondas têm várias fórmulas que podem ser utilizadas para estudar a onda, mas no caso da fórmula de uma onda sinusoidal, né, se fosse, porque na verdade poderia ser também do cosseno, temos aí o argumento do seno. Esse argumento, né, se é argumento de um número trigonométrico, isso significa que é um ângulo, né? Se é um ângulo. Então, esse argumento que eu coloquei ali na cor vermelha, se tentarem observar, nós chamamos de fase, né? Então, fica já bem claro que fase é um ângulo, né? Quando se fala de fase na onda, estamos a falar de um ângulo. Agora, que ângulo é este? Se você, por exemplo, pega a sua onda e marca um ponto qualquer na onda, qualquer ponto que você puder marcar dentro da onda e medir o ângulo que a onda faz relativamente a este ponto, você está a medir a fase da onda neste exato ponto, né? Ou seja, se você tentar tirar uma linha perpendicular à linha Y e você vai cortar a nossa onda, e em qualquer ponto onde ele cortar a onda, se você tentar medir o ponto o ângulo neste ponto, você vai ter uma fase. E então, o que é fase inicial? Fase inicial, nós sabemos que o nosso referencial é arbitrário. Você pode colocar mais para frente, mais para trás, depende de ti. Mas onde você colocar a sua linha de referência, então onde nós tivermos a referência zero, então o ângulo que a onda faz em relação à nossa linha de referência zero, vamos chamar de fase inicial, ou alguns até chamam de fase zero, né? Fase zero. Então, mais uma vez, repito, o conceito de fase é importante porque é muito utilizado também nas ondas. E mais uma vez, para ser mais explícito, se você marcar um ponto e medir este ângulo, você praticamente está a medir a fase da onda neste ponto, e significa que este ponto numa outra parte da nossa onda pode se repetir, ou seja, podemos encontrar numa outra parte da onda um ponto que tem as mesmas características em termos de fase em relação ao ponto que você já mediu. Então, se você encontrar dois pontos na mesma onda que tem as mesmas características, vamos a falar de ângulos semelhantes, estamos a falar de amplitude semelhante, né? O ponto que você marcou na onda tem que ter a mesma amplitude, o mesmo valor de ângulo, e a velocidade também tem que ter o sentido equivalente, né? A velocidade também tem que ter naquele ponto, a velocidade tem que ter sentido equivalente. Então estamos a falar de dois pontos que estão na mesma fase, né? Então, isso implica dizer que uma crista marca um ponto numa crista e vai na crista a seguir marca também um ponto. Esses dois pontos estão na mesma fase, porque eles vão ter a mesma amplitude, vão ter velocidade com o mesmo sentido, e com certeza em termos de ângulo também vão ter o mesmo valor. Então, dizemos que esses pontos estão na mesma fase. Então, o que acontece? Dois pontos sucessivos na mesma fase, a distância entre esses dois pontos também podemos chamar de comprimento de onda. Quer dizer, conforme nós já ilustramos, nota-se que o comprimento de onda não é só crista, vale. Se vocês observarem abaixo do gráfico, tem também o comprimento de onda que já não faz referência a crista, vale. Aí já utilizaram o conceito de dois pontos sucessivos com a mesma fase, né? E eu expliquei o que é fase, espero que isso tenha ficado claro, para não prolongar um bocadinho mais. Então, o que eu tenho mais a dizer sobre essa ilustração, né? Número de onda, né? Que às vezes utiliza essa letra K ou letra Q, né? Como nós angolanos falamos, para simbolizar número de onda. Número de onda, na verdade, tem a ver com relação entre comprimento de onda e a distância. Atenção que a distância que a onda percorre e o comprimento de onda não são coisas sinônimas, né? São coisas diferentes. Comprimento de onda já expliquei, né? E já sabemos que se chama comprimento de onda na sísmica.
se bem que alguns também dizem que o termo comprimento de onda não é adequado, porque acaba gerando alguma confusão com a questão da distância, mas pronto, percebam que o comprimento de onda é função daquilo que eu acabei de explicar. Então, a onda pode percorrer uma dada distância, né? Significa que estamos a medir distância, né, linear, de onde que a onda começou a se propagar e onde que terminou. E tentamos medir quantos comprimentos de onda que nós tivemos nessa mesma distância, né? Então, a relação entre a distância que a onda percorreu e o comprimento de onda é que nós chamamos de número de ondas, né? Espero que tenha esclarecido. Ok, passamos para período. Período é o tempo entre dois pontos na mesma fase. Mais uma vez, né? O período, em termos de conceito, tem semelhança com lambda, né? Ou seja, comprimento de onda. A diferença é que no período nós temos a nossa linha horizontal é tempo, já no outro caso nossa linha horizontal era distância, né? Então aqui tempo. Agora, como detectar o período no gráfico? A analogia é semelhante com a analogia do comprimento de onda. Só tem que prestar atenção de que gráfico é que nós estamos a nos referir. E por outra, o conceito de período não muda tanto. O problema é que a onda tem algumas particularidades que faz com que a forma de analisar esses termos, seja diferente conforme nós analisávamos, calhar, no movimento circular. Mas nós sabemos que o período é o tempo necessário para que o corpo dê uma volta completa. Então, já ilustrei na primeira figura, quando eu começar a falar sobre as características das ondas, e atenção, queria já lembrar que aqui estamos a falar já das características das ondas no domínio do tempo, já terminamos no domínio do espaço, estamos agora no domínio do tempo. No caso que eu demonstrei, eu disse que se você analisar a distância entre dois pontos sucessivos com a mesma fase, juntar as partes das ondas que compõem, vai fazer um círculo. Então isso implica dizer que essa distância corresponde a uma volta completa, né? Volta completa. Então se é o tempo que a onda levou para dar uma volta completa ou para voltar no ponto da mesma fase, então podemos também assumir hipoteticamente que se trata de um período, né? Em termos de convencionais, é assim que se estabeleceu que período, quando se trata de uma onda, vamos dizer nesses termos. Estou com medo que não tenha ficado claro o suficiente, mas espero que tenha ficado. Qualquer dúvida deixe nos comentários. Eu poderia gravar só mesmo uma aula falando só de período ou só de frequência, para deixar a coisa mais clara. O período, em termos matemáticos, podemos utilizar essas expressões para calcular, que o período vai ser igual ao inverso da frequência, né? Frequência e período também são grandezas inversas, e podemos também calcular o período através dessa fórmula aí abaixo, que vai ser 2π, dividindo a velocidade angular. Podemos também utilizar essa fórmula. Bem, adiante, falando ainda, continuando com as características das ondas no domínio do tempo. Frequência representa o número de oscilações por unidade de tempo, né? Que um ponto é submetido durante a passagem de uma onda. Bem, frequência, nós já sabemos que o termo frequência em si representa tipo repetição, né? Com que frequência você vai ao supermercado? Ou seja, por exemplo, por semana, né? Estabelece-se um intervalo de tempo, uma semana é o tempo. Então, dentro de uma semana, quantas vezes você vai ao supermercado? Não, eu vou 2 vezes. E você? Eu vou 5 vezes. Você vai, eu vou 10 vezes. Isso implica dizer que a frequência do homem que diz 10 vezes é maior, né? Porque ele vai no mesmo intervalo de tempo que os outros, ele vai mais ao supermercado do que significa que ele oscila mais, né? Ele faz mais movimento de vai e vem, casa, mercado. Isso é só para ilustrar. Se calhar é um exemplo meio bobo, mas pronto. É só para poder puxar um bocadinho mais a compreensão. Então, nós já falamos que o ponto, se nós estabelecermos sempre 1 segundo, né? 1 segundo. Então, queremos saber quantas vezes esse corpo oscila dentro de 1 segundo. Então, isso implica dizer que se dentro de 1 segundo o corpo oscilou, né? Faz movimento de sobe e desce, assim que chamamos de oscilação. Se o corpo oscilou dentro de 1 segundo, por exemplo, 4 vezes, significa que se dentro de um outro segundo um outro corpo oscilou 10 vezes,
significa que aquele que oscilou 10 vezes, a frequência dele é maior do que aquele que oscilou umas 4 vezes. Então, para dizer que a frequência vai depender do número de oscilações em função de um determinado espaço de tempo. Por isso é que se diz que período é o tempo necessário para o corpo dar uma volta completa. Já a frequência é o número de volta que o corpo, é o número de volta necessário que o corpo possa dar dentro de um tempo estabelecido. Se você observarem as figuras que eu coloquei, temos a figura acima, o gráfico acima e abaixo, vamos perceber que o gráfico de cima é alta frequência, porque ele se repete com mais regularidade, e já de baixa frequência notamos que ali a frequência é extremamente baixa, e por isso é que nós temos essa ilustração aí. E dizer que nas atividades sísmicas, a termofrequência é importante, porque acaba sendo sempre um instrumento de análise de várias coisas, e dizer que também o nosso dispositivo é a única coisa que nós utilizamos que tem capacidade de controlar a frequência, ou seja, a frequência que nós vamos emitir em subsuperfície não depende das constantes elásticas ou das propriedades da rocha ou então da rocha em si. A frequência que se manda em subsuperfície depende do dispositivo, Quem controla se vamos mandar uma onda com alta frequência ou com baixa frequência vai ser o dispositivo que nós tivemos a utilizar, da experiência, nesse caso do geofísico que tiver a fazer a aquisição. Então, isso é para dizer que a frequência não tem uma relação direta com os materiais rochosos, Diferente da velocidade, conforme nós já vimos na aula anterior, quem não assistiu, assista a aula sobre a velocidade, em que nós vimos que a velocidade vai depender de uma série de características, como a porosidade, vamos falar também sobre os fluidos que a rocha contém, a densidade. Então, a velocidade tem todos os empecilhos, e já a frequência não tem uma relação direta com esses todos materiais. Em termos de fórmula, podemos calcular a velocidade por este meio, que vai ser comprimento de onda vezes a frequência. Então, se a velocidade depende de todos os materiais, conforme eu acabei de falar, e podemos chegar à conclusão em que o comprimento de onda vai depender da velocidade. Então, estamos a notar já aí uma relação direta entre velocidade e comprimento de onda. Já que a frequência, podemos assumir que tipo é uma constante, Então, podemos dizer constante porque depende da máquina que vai enviar. Então, podemos assumir que a constante é o tipo uma espécie de constante de proporcionalidade entre a velocidade e o comprimento de onda, que são grandezas que vão depender uma da outra, Mais uma vez, a frequência vai ser o inverso do período, conforme também já ilustrei no caso do período ali. E dizer que as frequências baixas atingem mais profundidade, segundo os estudos, conforme os estudos mostram, atinge mais profundidade, mas tem baixa resolução, porque o que são duas camadas, quando estamos a utilizar uma frequência baixa, ele pode mostrar que se trata de uma única camada, nesse caso atropelando algumas informações pertinentes. Já de alta frequência, eles conseguem dar informações com maior resolução, só que infelizmente pela sua característica de alta frequência acaba sendo absorvida com mais facilidade e acaba não atingindo grandes profundidades como as ondas de baixa frequência atingem. Então, apesar das vantagens e desvantagens de cada um, é preciso sempre saber o que nós de fato pretendemos para aplicar um método. Bem, ondas sísmicas. Ondas sísmicas são pacotes de energia de formação elástica, de deformação elástica, que se propagam radialmente a partir de uma fonte sísmica, como um terremoto ou uma explosão. Esse aqui é um dos conceitos. O outro são movimentos vibratórios das partículas das rochas que se transmitem segundo superfícies concêntricas devido à libertação súbita de energia no foco sísmico. São ondas que se propagam através da Terra, geralmente como consequência de um sismo ou devido a uma explosão. Bem, inicialmente diz que é um pacote de energia de deformação elástica, Isso tem que ficar claro.
Depois diz que se transmite segundo superfície concêntrica. Ou seja, o que é uma onda sísmica, para facilitar a compreensão? Primeiro eu quero deixar claro que as ondas sísmicas são todas as ondas que se propagam através da Terra, né? Toda onda que se propaga através da Terra nós chamamos de onda sísmica. Só que essas ondas se propagam segundo as superfícies concêntricas. Superfícies concêntricas, estamos a dizer que são aquelas linhas imaginárias que a onda vai criando. Se você já chegou de visualizar uma onda, então já tem mais ou menos essa sensação, aquele conjunto de linhas que a onda vai criando. Todas essas ondas têm o mesmo centro, né? Porque todas essas linhas advêm de uma fonte de excitação. Então, por isso é que se chama de superfícies de linhas que pertencem a uma superfície concêntrica, né? Porque vem de um único centro, que nesse centro onde houve a libertação súbita de energia no foco sísmico, né? Assim podemos explicar. Então, repetindo, onda sísmica é a onda que se propaga através da Terra, tá? E essas ondas essas ondas são pacotes de energia de formação elástica. Vamos tentar aprofundar um bocadinho mais o conceito de formação elástica para perceber. Vamos aprofundar coisa nenhuma, porque nós já falamos muito sobre essa questão. Na aula passada falei sobre a elasticidade, ou seja, modos elásticos. Voltei a falar sobre a lei de Hooke, falei também sobre isso. Então, aqui simplesmente vamos tentar dar uma chega. A elasticidade de um corpo é a propriedade que o mesmo tem de resistir à mudança de forma ou de volume e de retornar à situação inicial sempre que for submetida a quaisquer tipos de forças na sua superfície quando o efeito dessas forças desaparecer. Bem, isso tem sido coisa do nosso dia a dia nas últimas aulas. Dizer que as ondas são chamadas de elástica quando nós submetemos uma força a um corpo e quando nós retiramos essas forças, o corpo volta ao seu estado normal. Então, o que acontece? Uma onda, quando se propaga em subsuperfície, raramente ele destrói a superfície, porque essa onda, a Terra tem comportamento elástico, né? Porque a onda vai se propagar em subsuperfície, mas à medida que a onda vai passando, essa mesma superfície vai voltando ao seu estado normal, né? Vai voltando ao seu estado normal. Então, basicamente isso. Qual a relação entre as ondas sísmicas e as ondas elásticas? Bem, dizer que toda onda sísmica é uma onda elástica, porque nós sabemos que as ondas sísmicas se propagam através da Terra e a Terra, né, tem comportamento elástico, né? Todo material geológico, todo material rochoso tem comportamento elástico. Então, se tem comportamento elástico, a onda que se propaga nela vai ser uma onda elástica. Então, mas será que toda onda elástica é uma onda sísmica? Não, né? A resposta é óbvia que não, porque nós sabemos que corpos elásticos não são apenas corpos rochosos, né? Então, qualquer corpo que submetemos uma força e quando retiramos a força o corpo volta ao seu estado normal, significa que este corpo também pode propagar uma onda elástica, mas não necessariamente uma onda sísmica, porque o termo sísmica tem relação direta com a Terra, diferente de ondas elásticas. Repito, toda onda sísmica é uma onda elástica, né? Mas nem toda onda elástica vai ser uma onda sísmica, porque o termo elástico tem a ver com as características do material, né? Ter alguma elasticidade ou não. E as rochas ou então os materiais geológicos não são os únicos que têm comportamento elástico. Então, espero também que isso ficou bem esclarecido. Vamos falar então de tipos de ondas sísmicas, já que começamos com esse nosso subtema. Bem, para já existem dois grupos de ondas sísmicas que podemos dizer o seguinte, né? Tem as ondas volumétricas, que também são chamadas de ondas de corpo, e tem as ondas superficiais, né? Que são as ondas que se propagam em superfície. Começando com as ondas de corpo. As ondas de corpo se propagam através do volume de um sólido elástico e podem ser de dois tipos, né? Ou seja, em termos mais
mais básico, podemos dizer que as ondas de corpo são aquelas que se propagam no interior da subsuperfície, ou seja, precisam de um dado de volume de um sólido, né, para que eles possam se propagar, né, se podemos dizer que são as ondas de corpo. E essas ondas podem ser compressivas, né, ou então transversais. Começando com as ondas compressivas, que também são chamadas de ondas compressionais, ou também são chamadas de ondas longitudinais, ou então são chamadas também de ondas primárias, ou ainda chamamos simplesmente de ondas P. São chamadas de primária porque são as primeiras ondas a chegarem no nosso epicentro, né? Basicamente é assim que se diz. São as primeiras ondas a serem registradas no nosso instrumento, se estivermos a fazer uma aquisição, por exemplo. E essas ondas têm uma característica especial, ou seja, propagam-se por deformação uniaxial, né? Ou seja, uniaxial, nós já falamos sobre essa característica que tem a ver com a questão longitudinal. Para o caso do nosso instrumento, é a onda que vai se propagar na direção horizontal. Claro, se o nosso corpo estivesse na vertical, a onda poderia se propagar na vertical, dependentemente de como é que o corpo que nós estamos a analisar está. Então, as ondas P se propagam de forma longitudinal, de forma uniaxial, né? Ele comprime e expande, comprime e expande. Ou seja, essas ondas têm uma característica muito simples. Em termos resumidos, podemos dizer que a onda P ele se propaga numa direção e as partículas vibram exatamente nessa direção, ou seja, a onda se propaga para a direita, se podemos analisar, por exemplo, aqui que nós temos aí a ilustração, e as partículas também vão vibrando nessa mesma direção, também vão fazendo movimento de frente para trás, acompanhando exatamente a direção de propagação da onda. Os especialistas dizem, se você, por exemplo, estiver numa zona em que está sujeita à perturbação de uma onda sísmica, para você perceber se se trata de uma onda P, tens que ver como é que o seu corpo vai acompanhando a perturbação. Por exemplo, se você estiver no terreno e você vai sentindo que a onda vai te levando para cima e para baixo, vai subindo, vai descendo, você pode falar sem medo de errar que se trata de uma onda P, ou seja, você está sentindo uma onda P porque ele vai te levando, vai te devolvendo para baixo. Então, isso significa que estamos adiante de uma única direção de propagação que coincide com a vibração das partículas, por isso é que você está fazendo movimento de sobe e desce, sobe e desce. Dando sequência, vamos falar sobre as ondas transversais, ou então ondas secundárias, ainda chamadas ondas S, né? Essas ondas têm a forma de propagação que é perpendicular à direção da vibração das partículas, ou seja, a onda vai se propagando para frente e as partículas vão vibrando de baixo para cima, né? Baixo para cima, consoante a nossa ilustração. Vamos falar sobre a velocidade das ondas sísmicas, né? Falar da velocidade em termos concretos, né? Mostrando as expressões matemáticas. A velocidade de propagação de uma onda de corpo num material homogêneo isotrópico é dada porque estamos a falar de condições ideais, estamos a falar se tivéssemos um corpo homogêneo, isotrópico, em que não há variação de propriedades física ou química, então podemos assumir que seria desta forma. Sabemos que a Terra não é exatamente isso, mas a ciência às vezes trabalha com esse idealismo para facilitar. Então a velocidade vai depender do módulo da raiz quadrada, nesse caso do módulo elástico, segundo a primeira fórmula, do módulo elástico apropriado do material sobre densidade, né? Onde está dividindo pela densidade do material. Então estamos a dizer que a velocidade de uma onda vai depender das constantes ou módulos elásticos em relação à sua densidade, né? Então o que isso quer dizer? Que as constantes elásticas elas se manifestam de uma forma e a forma como essa onda se manifesta, se manifesta de forma longitudinal, então vamos também pegar a constante elástica que tem a ver com a deformação longitudinal. Não sei se já perceberam mais ou menos o cenário. Então recomendo assistirem a aula que eu gravei sobre constantes elásticas para facilitar. Assim, a velocidade da onda P de uma onda de corpo compressional que envolve uma deformação compressional uniaxial é dada por... Então, como eu acabei de falar, se a onda P se propaga de forma uniaxial, ou seja, de forma longitudinal, então a sua velocidade vai depender da constante longitudinal, constante está aí o psi,
sobre a densidade, né? Nesse caso tudo isso dentro de uma raiz quadrada. Nós sabemos que a constante longitudinal vai depender da constante do módulo de volume, né? Vai depender do módulo de volume e uma parte do módulo de rigidez, né? E fazendo a fórmula completa, a velocidade da onda P vai ser raiz quadrada, módulo de volume, 3 terços do módulo de rigidez, tudo isso dividindo pela densidade do material. Então daí a razão de que porque a onda P se propaga em todos os meios, né? Porque além dele ter módulo de rigidez, ele também tem módulo de volume que permite com que haja propagação nos líquidos ou então nos sólidos, né? Já a velocidade da onda S, já que é uma velocidade de cisalhamento, ele terá que depender do módulo que garante o cisalhamento, que é apenas o módulo de cisalhamento, conforme está aí a fórmula, né? Então, vai ser raiz quadrada do módulo de cisalhamento sobre densidade. Então, essa velocidade, já que ele se propaga em meios somente sólido, então também depende da propriedade que garante apenas alguma solidez neste meio. A maior parte dos levantamentos sísmicos tem utilizado somente ondas compressionais, pois elas simplificam as técnicas de levantamento de dois modos, né? Primeiro, as ondas compressionais facilitam por terem movimentos verticais, né? Isso nós já falamos que as ondas, quer dizer, nós estamos a falar de uma onda sísmica que teve a excitação interna, ela ao se propagar para cima, se for uma onda compressional ou uma onda P, o movimento vai ser apenas vertical e os geofones conseguem captar os movimentos verticais sem dificuldade. E já as ondas S são ondas que se propagam não só na vertical, também na horizontal, até quase em todas as direções, e isso faz com que haja dificuldade de serem captados, né? Então estamos a perceber já que por que as ondas P são mais importantes que as ondas S, porque nós podemos montar nosso esquema de aquisição de uma forma que facilite a captação das ondas P e possa desprezar até ou então menosprezar as ondas S, já que elas exigem que sejam captadas em outras direções. Já a P só uma única direção, então nosso esquema fica muito mais em conta. Sempre atingirão o detetor antes de qualquer onda S, ou seja, as ondas primárias, além de terem aquela característica vertical, também são rápidas, por isso é que facilmente são captadas, né, em relação às ondas S. O registro de onda S, em menor extensão das ondas superficiais, nos dá um maior volume de informação, mas ao custo de uma aquisição muito maior de dados. Ou seja, apesar de ondas S e superficiais nos enriquecer em termos de dados, né, que podemos adquirir sobre uma determinada zona, mas são ondas que dificultam na aquisição, né, porque temos que montar um esquema, conforme eu já acabei de explicar, que possibilita captar as ondas S e as ondas superficiais, mas em contrapartida dão muito trabalho, porque dão muitos dados e esses dados acabam muitas vezes não sendo tão importantes, acrescentando uma componente de ruído desnecessário, né? E por outra também cria muita dificuldade na fase do processamento. Nós sabemos que o processamento é uma das etapas importantes da aquisição sísmica, onde está no trabalho da sísmica, mas se tiver muita informação também acaba atrapalhando no processamento. Uma aplicação da sismologia de onda de cisalhamento se dá na investigação de fundações para fins de engenharia, em que as medidas separadas de onda P e onda S para camadas próximas à superfície permitem o cálculo direto da razão de Poisson e a estimativa dos módulos elásticos, né? Isso está bem claro em que situações é que as ondas, o cálculo separado das ondas P e então a velocidade das ondas P e velocidade das ondas S acaba sendo uma mais-valia nos trabalhos de investigação de fundações para fins de engenharia. Ondas superficiais se propagam-se ao longo das superfícies que o limitam. Inicialmente, claro, superficiais é porque ele se propaga na superfície, né? Quanto a isso não há dúvida.
Começando com as ondas R, ou chamado de ondas Rayleigh, propagam-se ao longo de uma superfície livre e ao longo da interface entre dois meios sólidos não similares, sendo que as partículas afetadas têm movimentos elípticos num plano perpendicular à superfície e contêm a direção de propagação. Em termos simples, podemos dizer que esta onda se propaga na superfície, mas enquanto a onda se propaga para a direita, consoante a nossa ilustração, as partículas eles tendem a vibrar, mas de forma circular. Mas observem ali o círculo conforme ilustra, né? Então eles têm movimento retrogrado, né, como se diz. Eles tendem a fazer movimento circular ou então movimento elíptico durante a propagação da onda em si, quer dizer, nesse caso as partículas. Já as ondas Love, apesar de terem nome Love, né, de Love não tem nada, porque em termos gerais nós sabemos que as ondas superficiais são as que mais causam estragos, né, porque acabam movendo a superfície e acabam provocando a queda de casas e entre o resto. E as ondas Love com certeza é um dos principais responsáveis, já que a sua forma de propagação não dá muita chance a muita coisa que se encontra à superfície em termos de permanência. As ondas Love, conforme a nossa ilustração, também são chamadas de ondas L. São ondas que se propagam na nossa superfície livre, mas enquanto a onda se propaga para a direita, a sua superfície vai vibrando. Nesse caso, imagina ali, temos aí a nossa estrada, né, conforme a ilustração. Então a onda tende a se propagar de forma paralela, fazendo o movimento vai e vem, né, de lá para cá, nesse caso em direção a sentido, né, em sentido às laterais da nossa estrada, assim podemos dizer. Daí a seta facilita mais ou menos vocês compreenderem como é que essa onda vibra, né, ou como é que as partículas dessa onda vibram. Para fechar em checkmate, nós temos aqui essa ilustração. Aqui tem ondas P, né? Nota, a onda se propaga para frente e as partículas vibram exatamente nessa mesma posição em que a onda se propaga. Observem ali. Já as ondas S, as partículas vibram para frente. Melhor, a onda se propaga para frente e as partículas vibram de cima para baixo. Observem conforme a nossa ilustração. As partículas tendem a vibrar de cima para baixo, né? Cima para baixo. As ondas R, observem aí o movimento das partículas, né? Que praticamente gira, né? Vai girando em oposição, nesse caso, à direção de propagação da nossa onda. Então tem aí a ilustração. As ondas L, observem como ele faz movimento, uma espécie de uma serpente, né, circulando, como nós sabemos como é que a serpente circula, anda fazendo movimento de direita para a esquerda, lateral, né, fazendo movimento de uma lateral para a outra. E assim a nossa ilustração acabou, né? Em termos gerais, podemos dizer ondas de raio, né? Um pulso sísmico propaga-se radialmente a partir de uma fonte sísmica a uma velocidade determinada pelas propriedades físicas das rochas circundantes, né? Se o pulso avançar através de uma rocha homogênea, a velocidade será a mesma em todas as direções a partir da fonte. De tal forma que em qualquer momento subsequente a frente de onda definida como o lugar de todos os pontos atingidos pelo pulso num dado momento será uma esfera. Os raios sísmicos são definidos como finos feixes de energia sísmica avançando ao longo da trajetória de raio que, num meio isotrópico, são em qualquer ponto perpendiculares à frente de onda. Bem, nós vamos falar sobre esse tema de forma mais detalhada, vamos falar sobre as frentes de onda, mas para hoje queria dizer que se a onda estivesse a propagar num meio homogêneo, estamos a falar num meio homogêneo onde não há variação, por exemplo, de velocidade, a velocidade tende a permanecer constante em todos os pontos dessa mesma onda.
e os pontos que atingem as linhas mais ternas possível nós chamamos de frente de onda, né? Nesse caso do nosso círculo, nós chamamos de frente de onda. E existem algumas linhas imaginárias que podem ser puxadas em relação a essa onda, que são perpendiculares às nossas frentes de onda. Então essas linhas chamamos de feixes de energia sísmica ou simplesmente chamamos de raios sísmicos, né? Termos em termos concretos. Bem, para hoje é tudo, né? Para fechar, só tenho a dizer que falamos de onda, que é uma energia que se propaga no tempo e no espaço. As características da onda, podemos citar a questão da amplitude, comprimento de onda, frequência e período, por exemplo. As ondas sísmicas são as ondas que se propagam através da Terra, e nós falamos que toda onda elástica nem sempre é onda sísmica, mas toda onda sísmica é uma onda elástica. Tipos de ondas sísmicas, nós falamos de ondas P, são as ondas primárias, as ondas S são as ondas secundárias, as ondas L e R são as ondas superficiais, né, que se propagam em superfície, ao contrário das ondas P e S, que são as ondas de volume ou ondas de corpo, né? Então, meu senhor, obrigado pela vossa paciência, por terem assistido até o final. Quero deixar bem claro que deixem aí o gostei, mais uma vez quero pedir. Partilhem, enviem este vídeo para vossos amigos, que com certeza, se calhar, o conteúdo possa interessar. Comente, como sempre faço referência, e qualquer sugestão envia para mim. Tem aí as minhas redes sociais, então está à vontade para mandar qualquer sugestão. Muito obrigado, até mais.